Olha só, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Um dia, de manhã, assim do nada, eu acordei com uma tontura louca. Eu levantei da cama, já quase caí, me escorei na parede, tudo girando de uma forma muito doida. Voltei para a cama, sentei, eu olhava para frente, girava tudo, ânsia de vômito, muita náusea, uma sensação horrível, horrível. Eu não sabia o que era aquilo, me assustei, aquilo, fiquei muito assustado, porque quando eu deitava na cama e ficava quieto, tudo parava. Se eu levantava a cabeça, tentava levantar da cama, o desespero total, aquele, parece você estava dentro de um rodamuinho, troço tudo girando. E eu percebi que eu tinha que ficar com a cabeça parada para os sintomas sumirem. Aos poucos eu fui entendendo que era com o meu movimento que eu acionava essa situação louca que eu estava passando ali. Então eu deitei, fiquei deitado na cama. Meu plano de saúde tem um atendimento virtual, né, que a gente faz via aplicativo. Eu entrei no aplicativo, assim, bem quieto, só parado a cabeça, deitado assim, botei o travesseiro atrás da cabeça, fiquei com a cabeça um pouco elevada e conversei com o médico. Eu passei todos os sintomas que eu estava sentindo para ele, com a náusea que eu estava sentindo, que eu não podia olhar para o lado e que eu estava ali parado falando com ele ao telefone e não estava sentindo nada, mas se eu olhasse para o lado, se eu fizesse qualquer movimento, eu sentiria. Então ele imediatamente já identificou qual era o meu problema, me passou a medicação super rápido e em poucas horas eu estava bem, não estava mais sentindo mais nada e não deveria ter me assustado tanto, achando que era uma coisa muito mais grave, entendeu? E com essa entrevista foi muito fácil dele identificar e passar o medicamento e sumiu todos os sintomas depois de um tempo. Então é para vocês ouvirem esse áudio que está por cima de um vídeo aí, né, que só para ficar por baixo e entender a situação para que vocês não se assustem tanto como eu me assustei, uma situação que não é tão grave quanto o que parecia ser. Mas sabendo do que é, você fica mais tranquilo para lidar com ela e buscar a ajuda imediatamente, tá? Então, ouçam aí. A vertigem posicional paroxística benigna, a famosa VPPB. É uma causa bem comum de tontura, né? Bastante comum, sim. Então, nós analisamos várias fontes que explicam o que é a VPPB, por que ela acontece, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico e, claro, como tratar. A nossa missão aqui é destrinchar essa condição para entender melhor. Ok, vamos lá então. A origem disso tudo está lá no ouvido interno, certo? Tem a ver com os cristalzinhos. Exatamente. A VPPB acontece quando uns cristais bem pequenos de carbonato de cálcio, que a gente chama de otólitos ou otocônias, eles normalmente ficam numa parte específica do ouvido interno, o utrículo, mas aí eles se soltam e acabam indo parar nos canais semicirculares. E qual a função normal deles? Para que eles servem? Olha, eles fazem parte do nosso sistema de equilíbrio. Ajudam a gente a perceber a gravidade, os movimentos da cabeça para frente, para trás, para cima, para baixo. Só que quando eles caem nesses canais semicirculares, que são feitos para detectar rotação, aí dá problema. Ah, então é como se eles estivessem no lugar errado. Aí manda uma informação confusa para o cérebro e isso causa aquela sensação horrível de tudo gerar. A vertigem. Precisamente, é isso aí. Dentro dos canais, esses cristais soltos se movem quando a pessoa mexe a cabeça, né? E isso estimula umas terminações nervosas de um jeito que não deveria. O cérebro, então, interpreta isso como um movimento de rotação que não está acontecendo de verdade. Daí vem a vertigem, que é súbita, intensa. É impressionante como algo tão pequeno causa tanto desconforto. Imagino. E além dessa vertigem forte, que outros sintomas podem aparecer? Deve ser bem ruim, né? Sim, a vertigem é o principal. E geralmente ela aparece com movimentos específicos da cabeça, tipo virar na cama, levantar rápido, olhar para cima. Mas pode vir junto com náusea, às vezes a pessoa vomita mesmo. E também uma sensação de desequilíbrio, de instabilidade, sabe? E, em muitos casos, tem um movimento rápido dos olhos, involuntário, que a gente chama de nistagmo.
o médico consegue ver isso no exame. Falando em exame, como é que o médico confirma que é VPPB mesmo e não outra coisa? Precisa de exame de imagem, alguma tecnologia super avançada? Olha, na maioria das vezes, não. O diagnóstico é clínico, geralmente feito por um otorrino, né? O médico especialista. Ele se baseia muito na história que a pessoa conta e em testes específicos, testes posicionais. O mais conhecido é a manobra de Dix-Hallpike. Nesses testes, o médico movimenta a cabeça da pessoa para posições que costumam disparar a vertigem e o nistagmo na VPPB. Observar esse padrão é a chave. Entendi. É bem direto, então. E depois do diagnóstico, qual o tratamento? Muita gente deve pensar logo em remédio, né? Mas na verdade o tratamento principal para VPPB geralmente não é com remédio. O mais eficaz mesmo são as manobras de reposicionamento canalicular. A mais famosa é a manobra de Epley. São umas sequências de movimentos da cabeça e do corpo que o profissional de saúde faz no consultório. Manobras de reposicionamento. Como é que elas funcionam? Parece uma coisa meio... Mecânica, e exatamente isso. É bem mecânico. A ideia é usar a gravidade para fazer esses cristais soltos saírem dos canais semicirculares e voltarem para o utrículo. Lá no utrículo é o lugar deles, onde eles não causam sintoma. É incrível como um problema que desorienta tanto pode ser resolvido com essas manobras, muitas vezes na hora, ali no consultório, sem precisar de cirurgia nem de remédio de uso contínuo. Remédio pode até ser usado sim, mas mais para controlar náusea ou a crise aguda de vertigem, não para resolver a causa, entende? Entendi, faz todo sentido. E aqui tem um ponto interessante. Essa condição é mais comum com a idade, né? Depois dos 50 anos. Mas pode acontecer com qualquer um. Correto. A incidência aumenta, sim, depois dos 50, talvez por causa de mudanças naturais do envelhecimento no ouvido interno. Mas pode acontecer em qualquer idade. Às vezes depois de uma batida na cabeça, uma infecção de ouvido, ou até se uma causa muito clara. E embora tenha benigna no nome, o que significa que não ameaça a vida, né? O impacto na qualidade de vida pode ser bem grande. Limita as atividades, causa ansiedade. Com certeza. E tem como prevenir, evitar que aconteça de novo para quem já teve? Que começou. Para quem já teve, sim, a VPBP pode voltar, ela pode ter recorrência. Não tem uma fórmula mágica para garantir que não volte, mas algumas coisas podem ajudar a diminuir o risco, tipo evitar movimentos muito bruscos com a cabeça, levantar devagar da cama. E algumas pessoas se sentem melhor dormindo com a cabeça um pouco mais elevada, usando 2 travesseiros, por exemplo. São coisas simples. Então, resumindo o que a gente viu, a VPBB é, no fundo, um problema mecânico ali no nosso sistema de equilíbrio. Aqueles cristalzinhos de cálcio saem do lugar e causam episódios de vertigem bem intensos, embora curtos. Exato. E a grande mensagem é que, apesar de ser assustadora para quem sente, a VPPB é uma condição bem conhecida, fácil de diagnosticar com os testes certos e, na maioria das vezes, tratável de forma muito eficaz com essas manobras físicas. Entender que a causa é mecânica ajuda a tirar aquele peso, né? Não é uma doença neurológica grave, por exemplo. Isso tranquiliza bastante. É um lembrete impressionante de como esses sistemas complexos e delicados funcionam dentro da gente, né? Muitas vezes a gente nem percebe, até que uma coisinha pequena sai do lugar. Sem dúvida. E isso até levanta uma reflexão interessante, né? Pensando em como a causa da VPPB é relativamente simples, mecanicamente falando, e como o sintoma é perturbador, o quanto será que a gente valoriza nosso senso de equilíbrio no dia a dia, até ele ser desafiado assim de forma tão abrupta? Uma ótima questão para a gente pensar.